Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui para um cálculo que a gente vai utilizar em outros problemas aí para frente no curso de Mecânica e Estatística. É um cálculo bastante clássico, mas que vai ajudar não só aqui, mas em várias disciplinas aí da matemática, que é a soma de uma PG infinita e a soma de uma PG finita. Vou fazer esses dois casos e vou fazer uma prova que provavelmente vai te ajudar a lembrar não da fórmula em si, mas da forma como você chega até ela. É uma prova que eu vi uma vez e nunca mais esqueci, então acho que vai ajudar bastante aí você também a se lembrar de como chegar até essas duas fórmulas. Na PG infinita, aqui PG significa progressão geométrica, tá? O que é uma progressão geométrica? É uma série de números, tá? Que, veja só a propriedade. Um dos números dividido pelo seu antecessor, aqui no caso vai dar Q, né? Q dividido por 1Q. O próximo, Q quadrado dividido por Q, Q. Então, é uma sequência de números e eles têm essa propriedade. Ou você pode interpretar assim, né? Dividindo um número pelo seu antecessor, você tem a chamada razão dessa PG, ou multiplicando um número pela razão, você obtém o sucessor. Tá? Aqui, o que a gente está interessado em encontrar é a soma de uma PG. Então, vamos supor, essa PG aqui, que começa com 1. O próximo número, né? Só multiplicar pela razão, que eu estou chamando de Q, vai ser Q. O próximo, Q quadrado, e assim por diante. E veja, essa é uma soma infinita. Eu estou somando números de n igual a 0 até o infinito. Então, para n igual a 0, 1. Para n igual a 1, Q. Para n igual a 2, Q quadrado, e assim por diante até o infinito. Só que eu tenho um detalhe aqui. Essa minha razão, ela está entre 0 e 1. A gente vai ver depois por quê. Mas pelo fato dela estar entre 0 e 1, veja que aqui eu tenho 1, depois eu tenho um número que é menor que 1 e maior que 0. Vamos supor que seja meio, por exemplo. Então aqui eu tenho 1, meio, depois meio elevado ao quadrado, 1/4, que é menor que meio, e assim por diante. Então eu começo com 1, depois meio, depois 1/4, 1/8, e vou somando números cada vez menores. E a gente sabe que essa soma, ela é finita, apesar de ser uma soma. O resultado da soma, ele é finito, apesar de ser uma soma infinita. Vamos ver como é que a gente chega lá na prova? Veja só, aqui eu tenho S representando essa soma. E aqui vai ser uma soma geral, tá? O A0 aqui, nesse caso aqui específico, é 1, tá? Mas eu estou fazendo assim, um caso geral, e o primeiro termo eu chamei de A0. O segundo vai ser A0 vezes Q. O terceiro, A0, Q quadrado. E assim por diante. Então esse aqui é o elemento 0, esse aqui é o 1, depois o 2, dessa sequência, e eu estou somando todo mundo. Agora, qual que é o detalhe que vai aparecer aqui na soma da PG infinita e depois também na soma da PG finita? Eu vou multiplicar essa soma por Q, a razão. Multiplicando, aqui no lado esquerdo eu vou obter Q vezes S. E do lado direito eu vou obter A0 vezes Q, A0 vezes Q quadrado, A0 vezes Q ao cubo, e assim por diante até o infinito. Veja só, o truque aqui é pegar S e subtrair de Q menos S, subtrair Q menos S. Ou seja, essa equação menos essa outra. Veja só que eu vou obter S menos QS vai ser igual a A0. Veja que todos os outros termos se cancelam. A0Q cancela com A0Q, A0Q quadrado com esse A0Q quadrado. Eu estou subtraindo uma equação da outra, né? Veja que aqui até o infinito eu vou cancelar todos os termos. Sempre vai ter um próximo aqui na sequência.
E isso vai dar, então, S menos QS vai dar simplesmente a zero. E aí, isolando aqui o resultado, porque eu quero encontrar o valor de S dessa soma. Então, isolando aqui, resolvendo essa equação agora para S, eu tenho S que multiplica 1 menos Q igual a zero. Então, a soma, veja que simples, é a zero dividido por 1 menos Q. Aqui no caso, né, a zero seria 1, então seria 1 sobre 1 menos Q, que é a razão. Veja que simples. E veja agora que essa mesma ideia vai me ajudar aqui na soma da PG finita. Qual que é a diferença? É que ao invés de somar até o infinito, eu somo até um termo que eu estou chamando aqui de n. Então, eu vou pegar o q elevado ao nzinho, né? Esse nzinho vai ser 0, aí vai dar o 1, depois 1 vai dar o q, 2q quadrado, assim por diante, até q elevado a n. Né? O antecessor dele vai ser o q elevado a n menos 1. E olha só, expressando aqui dessa mesma maneira, eu vou colocar um subíndice n aqui, só para a gente lembrar que é uma soma finita, até esse termo, esse enésimo termo, né? Enésimo com n maiúsculo, né? Então, vai ser a0q quadrado de novo aqui, né? É o mais geral possível, né? O a0 aqui nessa soma aqui de cima é 1, né? Então, eu tenho a0q quadrado, vou somando até a0q elevado a n menos 1 mais a0q elevado a n. Bom, vamos fazer o mesmo procedimento, multiplicar pela razão. Q vezes Sn agora vai ser a0q quadrado, a0q ao cubo, e assim por diante. Quando eu chegar aqui no n-1, vai ser a0q elevado a n menos 1, que multiplica q, conserva a base, somos expoentes, menos 1 com mais 1, vai sobrar só n. E aí eu vou ter ainda um último termo, que é esse daqui multiplicado por q, a0q elevado a n mais 1. Subtrai agora essa segunda equação da primeira, olha só, Sn menos Q Sn vai ser igual a, veja que esse cancela com esse cancela com esse, e vai cancelando todo mundo, até aqui, ó, esse daqui vai cancelar com um que vai aparecer aqui, esse último aqui de cima cancela com esse, e vai sobrar só então o a0 e o a0q elevado a n mais 1, só que como eu estou subtraindo, então vai ficar a0 menos a0q elevado a n mais 1. Aí eu resolvo para Sn, que é quem eu quero, né? A soma dos n primeiros elementos, né? dessa PG. E aí eu vou ter Sn, que multiplica 1 menos q, vai ser a0, aqui eu coloco a0 em evidência, 1 menos q elevado a n mais 1. Então o Sn é a0 1 menos q elevado a n mais 1 dividido por 1 menos q. Maravilha, veja que nesse caso aqui, se eu tenho q igual a zero, a razão igual a zero, o que vai acontecer? A soma vai dar a zero. Tá? E se você for ver, vai ser a zero, todo mundo aqui multiplicado por q, né? Faz sentido, só que não é bem uma PG propriamente dita, né? Então, esse caso q igual a zero a gente elimina aqui também. Se eu tiver q igual a 1, o que eu vou ter? 1 menos 1 aqui no denominador. Então, eu não posso ter q igual a 1 também não. Nesse caso aqui. Se eu tiver o q maior do que 1, por exemplo, 2, eu vou ter a soma dando um número negativo, tá? Considerando que meu a0 é positivo. Então, também não funciona. Por isso que eu tenho uma restrição aqui, que é entre 0 e 1. Tá? É uma soma de números cada vez menores. Né? Já aqui eu não tenho restrição nenhuma, a não ser... Poxa, eu tenho restrição para q igual a 1. Né? Afinal de contas, se q for igual a 1, não vai ser bem uma PG, né? Vai ser aqui, por exemplo, uma PA, né? 1 mais 1 mais 1, né? Seria uma PA, uma progressão aritmética, né? Seria uma PG também, né? Mas não é propriamente o que a gente pensa, né? Quando fala em PG.
Caso Q igual a zero também, a gente elimina. Só que nesse caso aqui, veja que eu posso ter Q maior que 1. Por exemplo, se eu estiver somando 1 APG, né? 1, aí meu Q vai ser 2. 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2, 2, né? 2 vezes 2, 4. 1 mais 2 mais 4 dá 4, 5, 6, 7, né? Vou pegar o 1, que é o primeiro elemento. Vou pegar 1 menos 2 elevado a... Eu estou somando até o terceiro, né? Seria o A0, A1, A2. Então seria 2 mais 1, 3. 2 elevado ao cubo, 8. 8 menos 1, 7, né? E aqui embaixo, 1 menos 2. Ficaria menos 1. Ficaria menos 7 sobre menos 1, que multiplica 1. De fato, né? Dá o 7 que a gente queria. Então, aqui eu não tenho uma restrição quanto a Q se estar entre 0 e 1. Mas desse lado aqui eu tenho sim, essa restrição para PG infinita ela existe. Beleza? É o que faz sentido também, né? Essa soma infinita de cá, se não fosse um Q entre 0 e 1, não faria sentido, né? Eu estou somando números cada vez maiores aqui, né? Aqui não, aqui eu estou somando números cada vez menores e eles dão um resultado finito, né? Beleza, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, deixem a sua curtida. Espero que vocês também não se esqueçam, como eu nunca esqueci dessa prova. É uma prova bem simples e para dois resultados aqui que a gente usa bastante até. Não se esqueça de se inscrever no canal para que a gente possa crescer e levar esse conhecimento para mais pessoas. Valeu, pessoal!